Olá pessoal, na aula de hoje vamos resolver algumas questões da banca Quadrix. É uma banca bastante presente na região do Distrito Federal e tem provas tanto de múltipla escolha como também provas com questões de certo ou errado, o estilo CESP. Nessa aula de hoje vamos trabalhar especificamente questões de múltipla escolha. Então, antes de iniciar a nossa resolução de questões, se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, se você tiver interesse em outras bancas ou temas que a gente aborde aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários também que a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai abordando todas essas bancas e os temas que forem possíveis. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A promoção da saúde consta nos parâmetros curriculares nacionais como temática transversal aos conteúdos da educação física. Trata-se de um objetivo pedagógico da educação física desenvolver a articulação entre promoção da saúde e práticas corporais. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma ação ou dinâmica pedagógica da educação física que tem como objetivo central tematizar a saúde nas aulas. Então é interessante ressaltar que na banca Quadrix ela gosta muito de cobrar tanto parâmetros curriculares nacionais, como também as abordagens e tendências pedagógicas. Então a maior parte das provas que eu analisei da banca Quadrix está realmente relacionada a esses conceitos mais voltados para licenciatura e normalmente são conceitos trabalhados de forma aplicada, É difícil a gente encontrar uma questão que seja mais objetiva, mais direta ao ponto. A gente realmente encontra muitas questões que são de certa forma contextualizadas. Então, muita atenção na resolução dessas questões da banca Quadrix. Então, retomando para a primeira questão, ele vai trabalhar o tema transversal da saúde e como ele pode ser aplicado nas aulas de educação física. Então vamos para as alternativas. Na alternativa A, ele fala de jogos e brincadeiras que oportunizem e estimulem a sociabilidade entre os alunos. Isso está relacionado, na verdade, ao bloco de conteúdo dos jogos, Alternativa B, atividades de ritmo e expressão corporal que potencializem performances estéticas de corpo. Também está relacionado ao bloco de conteúdo atividades rítmicas e expressivas. Alternativa C, ensino de exercícios de estabilidade e equilíbrio durante as práticas de ginástica, relacionado ao bloco de conteúdo da ginástica. Ensino e pesquisa sobre aspectos relacionados aos hábitos saudáveis de alimentação e sua relação com a prática do exercício. Então, essa já é a nossa resposta correta. E além de trabalhar o tema transversal da saúde, ele também trabalha um bloco de conteúdo de conhecimento sobre o corpo, que é um dos blocos de conteúdo dos PCNs da Educação Física no Ensino Fundamental. E a alternativa é ensino de conhecimentos táticos em esportes coletivos que contribuam para a compreensão estratégica de equipe. Essa, na verdade, está relacionado ao bloco de conteúdo dos esportes. Relembrando os blocos de conteúdo dos PCNs, temos jogos, esportes, lutas e ginásticas. O segundo, atividades rítmicas e expressivas. E o terceiro, conhecimentos sobre o corpo. Então, nessa primeira questão, a alternativa D é a correta. O ensino e pesquisa sobre aspectos relacionados aos hábitos saudáveis de alimentação e sua relação com a prática de exercício físico. Trabalha tanto o tema transversal da saúde, como também o bloco de conteúdo conhecimento sobre o corpo. Segunda questão, a questão clássica sobre abordagens pedagógicas. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a abordagem pedagógica da educação física que entende o movimento humano como uma forma de comunicação com o mundo. Os temas da cultura do movimento procuram desenvolver nos alunos a capacidade de analisar e agir criticamente e que se organiza a partir de 3 competências: a objetiva, a social e a comunicativa, sendo estas desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem por meio de 3 categorias: trabalho, interação e linguagem. Então, a partir do enunciado, a gente já pode perceber que é uma abordagem crítica. Então, não confundir a abordagem crítico-emancipatória com crítico superador. A gente já tem uma aula sobre abordagens pedagógicas aqui no nosso canal, que eu vou deixar
aqui no card aqui em cima. Então vamos lá, quando ele fala de uma abordagem que trabalha 3 categorias, que são trabalho, interação e linguagem, a gente vai trabalhar justamente o trabalho como uma competência objetiva, de ter o conhecimento sobre principalmente o fenômeno esportivo. Temos também a interação, que é entender, é uma competência social, que é entender essa lógica do indivíduo e sua relação com a sociedade. E temos a categoria da linguagem, que é uma competência mais comunicativa, né? De saber ler, de saber interpretar a realidade, de conseguir fazer as críticas relacionadas ao fenômeno esportivo também. Então todas essas categorias, quando a gente fala das categorias de trabalho, interação e linguagem, a gente vai estar falando da abordagem crítico-emancipatória, assim como seria se a gente estivesse falando, por exemplo, da transcendência de limites. Então, muito cuidado para não confundir crítico-superadora com crítico-emancipatória. Recomendo dar uma olhada na nossa aula sobre abordagens pedagógicas aqui no nosso canal. Então, falando de categorias, trabalho, interação e linguagem, pode ter certeza que é a abordagem crítico-emancipatória. São, respectivamente, a competência objetiva, o trabalho, a competência social é a interação e a competência comunicativa é a linguagem. Terceira questão. O processo no qual o esporte na escola é um braço prolongado da própria instituição esportiva, fazendo com que os papéis dos sujeitos envolvidos no processo de ensino não se diferenciem entre escola e o clube, adotando a condição indiferenciada entre professor, treinador e aluno-atleta, reforçando a seleção dos melhores alunos-atletas em detrimento dos de menor rendimento, abandonando ou subordinando outras manifestações da cultura corporal de movimento e organizando o programa curricular pautado nas competições escolares, são expressões do período histórico da educação física denominado. Então é uma questão clássica também sobre tendências pedagógicas da educação física, né? Quais são os períodos da educação física refletidos ao longo da história do nosso país. Se você tiver interesse, dá uma olhada aqui no card aqui em cima, que a gente tem uma aula específica sobre tendências pedagógicas da educação física. Então, como ele fala de uma tendência, né, de uma época em que a educação física trabalhava com essa relação, ao invés de professor-aluno, seria a relação treinador-atleta, que tem a seleção dos melhores alunos, atletas, que subordina o esporte às outras manifestações da cultura corporal em detrimento do esporte. Enfim, todas essas características são relacionadas à tendência competitivista, que também é conhecida como esportivista. E aí, muito cuidado para não confundir que essa tendência de fato ocorreu ao longo da ditadura militar, mas cuidado para não confundir essa tendência esportivista, competitivista, que ocorreu durante a ditadura militar, com a tendência militarista que ocorreu na época da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, isso é uma típica questão de concurso também, não confundir tendência militarista com ditadura militar, mas nessa questão especificamente, como ele vai falar dessa relação treinador-atleta, ao invés de professor-aluno, e toda essa valorização do esporte na escola, é justamente o esportivismo, também conhecido como competitivismo. Quarta questão, uma questão tratando a obra do coletivo de autores. Vamos lá. É uma citação da obra: trata-se de algo que satisfaz a necessidade das crianças, especialmente a necessidade de ação. Para entender o avanço da criança em seu desenvolvimento, o professor deve conhecer quais as motivações, tendências e incentivos que as colocam em ação. Trata-se de um conteúdo que é entendido como fator de desenvolvimento por estimular a criança no exercício do pensamento, que pode desvincular-se das situações reais e levá-las a agir independentemente do que ela vê. Então, essa situação ela vai trabalhar justamente o conteúdo da cultura corporal, trabalhado na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, que é o jogo. Então, quando ele fala que é um conteúdo com fator de desenvolvimento por estimular a criança no exercício do pensamento, que pode desvincular-se das situações reais, ele vai estar trabalhando justamente o conteúdo do jogo.
Então, recomendo mais uma vez dar uma olhada no livro Metodologia do Ensino de Educação Física, que é do coletivo de autores, que é a obra base da abordagem crítico-superadora e também é extremamente cobrada em concursos, principalmente da licenciatura. Então, se você ainda não leu, recomendo ir lendo aos poucos, porque de fato é uma obra extremamente importante para concursos de educação física. Então, quarta questão relacionada ao jogo, alternativa D é a correta. Quinta e última questão, compreender a saúde de maneira ampliada, não apenas como ausência de doença, tem se tornado emergente na interface da educação física escolar com o tema da saúde. Nesse sentido, para além da perspectiva biofísica de corpo, é necessário perceber que fatores econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais implicam uma condição de saúde e que deve ser explorada nas aulas de educação física. Assim, é necessário que o professor observe. Então é uma questão bastante interessante, porque apesar dele trazer uma questão da licenciatura, de trazer essa educação física escolar, ele vai estar trabalhando o tema da saúde pública, né, que são os determinantes sociais da saúde. Quando a gente fala de determinantes sociais da saúde, a gente fala justamente em uma visão de saúde não apenas como ausência de doença, mas sim uma visão de saúde ampliada que vai levar em conta as condições de vida, as condições de trabalho do indivíduo como um todo, né? Então, todo o seu aspecto biopsicossocial. Então, quando a gente fala de determinantes sociais da saúde, a gente vai estar falando de condições de alimentação, de moradia, de saneamento básico, acesso ao lazer, acesso à atividade física, alimentação, enfim, todas essas estruturas, né, todos esses determinantes influenciam na saúde. Então, é justamente a gente compreender a saúde como um amplo espectro, né, abordando justamente esses determinantes sociais e não apenas a saúde como uma ausência de doenças. Então, quinta questão, a alternativa B é a correta, trabalhando justamente os determinantes sociais da saúde. E com isso finalizamos a nossa breve aula sobre a Quadrix. Lembrando, se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição para encontrar informações tanto sobre os nossos e-books como o nosso curso online. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, e se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, obrigado e até a próxima.